Olá, a paz do Senhor Jesus! Como que está a sua fé hoje? Você sabia que tem como aumentar a nossa fé? No livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É assim que a fé cresce. Você ouve todos os dias esse áudio, e é áudio da palavra de Deus. A sua fé está aumentando cada vez mais. Então vamos continuar a nossa leitura? Ontem nós vimos que os gregos e os hebreus tiveram alguma coisa ali. Os gregos estavam reclamando que as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério. Então os apóstolos disseram para escolher 7 homens para servir, os primeiros diáconos. Tivemos o primeiro relatório também. Estevão fazia prodígios e alguns se levantaram para disputar contra ele, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, eles subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Você sabe o que é blasfêmia? É uma linguagem difamatória e abusiva. Então, aqueles homens disseram que ouviram palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, vindas de Estevão. Então, eles alvoroçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, pegaram ele e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Vocês sabiam que este mesmo argumento foi usado contra Jesus? E, na verdade, a vinda de Jesus significou o fim realmente dos costumes judaicos. E quando eles disseram isso, o sumo sacerdote disse: Porventura isto é assim? Perguntando para Estevão. E a partir daí, Estevão vai fazer um longo discurso. E este longo discurso é mais do que uma refutação das acusações contra ele. Ao invés de defender a si próprio, ele traz uma acusação contra os seus acusadores, mostrando que os judeus estavam demonstrando o mesmo espírito rebelde de descrença característico dos seus antepassados, pois eles estavam resistindo aos propósitos de Deus. Em uma habilidosa revisão da história de Israel, ele conclui que a presença de Deus não se limita a um lugar geográfico, nem a um povo em particular. O discurso é bem longo, mas é muito interessante, muito concreto nas Escrituras. E esse discurso começa no capítulo 7, no verso 2, aonde estamos. E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho ainda. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina na terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó,
e a Jacó os 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Que sabedoria que esse jovem tinha! Claro, ele estava cheio do Espírito de Deus. Amanhã nós continuaremos. Amém?